Pessoal, eu cheguei aqui brincando, que tá com saudade de vocês depois do recesso, né? Com vontade de pegar pesado, e pior que eu estou falando do sério. Porque daqui por diante tudo que nós falaremos já vai envolver contabilidade internacional e já vai envolver a nova legislação tributária. Por isso, a aula de hoje vai ser uma aula especial. Aliás, essa aula de hoje vai ser gravada e vai ser jogada no YouTube também para você assistir quantas vezes quiser e necessário for. Certo? Espero que você assista pelo menos 100 vezes. Então vamos ficar aqui praticamente 4 horas, onde eu vou falar toda a história da legislação societária de 40 para cá e também a história da legislação tributária dos últimos 35 anos, de 1977 para cá, porque entender essa história é fundamental para você entender as mudanças que aconteceram agora aqui. Para você entender o que é RTT, Regime Tributário de Transição, que está extinguindo agora. Né? Mas o que é que vem no lugar dessas coisas todas, certo? Então vai ser no passo a passo. Nem preparei material, vou inventar toda a aula aqui agora. E se você tiver interesse, vai tomando nota. Só não vou esperar, tá? Porque é muita coisa mesmo que eu quero falar. Certo aí? Muito bem. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Para que a gente entenda a nova legislação tributária, evidentemente temos que entender o histórico da legislação societária. Por quê? Porque a nova lei tributária, que podemos chamar de regime tributário definitivo, traz para dentro da norma tributária todas as normas societárias CPCs. E o que são essas normas CPC, né, é que você tem que entender. Então vamos contar aqui a história até você entender o que são normas CPCs. Tá ok? Então, olha só. Voltando lá, né, 500 anos lá atrás, então podemos assim entender um pouquinho da história. A contabilidade, né, nasceu na Europa, Itália, né, lá quase 1000 anos, mas que, por volta de 500 anos, nós tínhamos aqui a visão de duas contabilidades, da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Né? E aí, então, a Europa Ocidental, a contabilidade era formal, ou seja, a contabilidade por força de norma jurídica. Então, tudo que se faz na contabilidade aqui é atendendo a uma lei aprovada no Congresso Nacional daquele país, certo? E qual era o objetivo principal aqui? Fazer uma contabilidade para prestar informações a quem? Ao financiador, que são os bancos. Então, os bancos mandavam fazer essas leis, né, com o intuito de saber se o seu cliente, as empresas, tem condições de pagar o empréstimo, né, almejado, solicitado. Certo? Então, esse é o propósito da contabilidade formal, por força de norma jurídica. E, na Europa Oriental, aqui, o alvo são os acionistas, os investidores. Então, esta contabilidade entende que quem financia a empresa, fundamentalmente, são os investidores, os acionistas. Então, aqui uma contabilidade com o propósito de ser mais transparente a esses acionistas e investidores. Então, uma contabilidade por essência, contabilidade por princípios contábeis. Então, não necessariamente uma contabilidade aprovada em lei, mas uma contabilidade que os cientistas contábeis criaram da melhor forma para informar ao investidor se aquele patrimônio é um poço de oportunidade ou risco. E aqui, então, quando se fala em Europa Oriental, e aí, né, ele cai aí para, né, Europa da Inglaterra, Londres, e, posteriormente, né, sai da Europa, cai para Estados Unidos, e assim por diante. Então, por isso, daqui por diante, vamos enxergar a contabilidade em 3 pontos. Contabilidade americana, contabilidade internacional e a contabilidade brasileira. Por que que o Brasil, né, convergiu para a contabilidade internacional? Não só o Brasil, mas o mundo está convergindo. Então, acompanhe o raciocínio. Contabilidade americana, mais adiante a gente vai ter oportunidade de contar um pouquinho mais da história completa, né, dos órgãos e das normas americanas. Mas a contabilidade americana também segue essa linha. Muito bem. Já
E a contabilidade internacional também segue essa linha, contabilidade por princípios, certo? E aí o que acontece, olha, lá em 1973, 10 países, inclusive os Estados Unidos, se reuniriam em Londres e já começaram a enxergar a globalização da economia. E aqui, então, eles criaram um órgão chamado IASC, que emitiria a norma IAS, onde cientistas desses países estariam criando essas normas para que criassem aqui uma contabilidade padrão mundial, para que o mundo convergisse para essa contabilidade no futuro, certo? Os Estados Unidos participaram aqui da criação do IASC, mas em seguida voltou para suas normas, que são normas mais antigas, e entenderam que são normas mais maduras e continuaram. Aos poucos, então, o mundo estava com os olhos voltados para a contabilidade americana. Mas, em 2001, surgiram aqueles escândalos de superfaturamento nos lucros das empresas americanas e houve, então, o quê? Um momento em que os países do mundo pararam e ficaram naquela indecisão se vai continuar migrando para a contabilidade americana ou buscariam outro padrão. Então, aqui, decididamente, a contabilidade americana caiu um pouco no descrédito e o mercado comum europeu, 25 países do mercado comum europeu, de imediato, então, resolveram avançar para a norma do IASC. Primeiro, o órgão sofreu uma reformulação, mudou de sigla, passou a ser IASB, e que passou a emitir, a partir de então, normas IFRS. Então, daqui por diante, quando se fala em contabilidade internacional, então, devemos entender que são normas IAS mais normas IFRS. Certo aí? Bom, e assim, então, além desses 25 países do mercado comum europeu, os países do mundo começaram a migrar para essa contabilidade com o intuito de criar um padrão internacional. Certo? Como assim? Assim como na língua portuguesa, eu sempre falo que os países da língua portuguesa fizeram o quê? Uma padronização da língua. Certo? Claro que os especialistas da língua portuguesa brasileira têm muita crítica, porque a nossa língua é riquíssima e que na padronização, para alguns, houve aí um retrocesso. Mas o importante é o objetivo, porque os países que participam dessa padronização vão conseguir se entender melhor, porque houve uma padronização. Então, aqui também, veja, padrão é norma lá do IASB e IFRS. Então, os países do mundo estão fazendo o quê? Convergência. Convergir é sair de um lugar para o outro. Então, sai da sua norma para uma norma lá de Londres. Certo aí? Com que objetivo? Para que, na relação econômica, financeira, entre as empresas desses países, haja um entendimento e, com isto, criasse a harmonização do entendimento econômico-financeiro a partir dos balanços iguais ou do mesmo padrão que se elabora no mundo. Certo? Então, o que acontece? Iniciou aqui em 2001, já em 2005, 107 países do mundo já tinham migrado para as normas do IASB e continuaram. Quando chega aqui 2005, os Estados Unidos não teve outro jeito. Então assinou um memorando com o IASB, no sentido de que eles farão estudos das suas normas e eliminar as principais divergências. Certo? Então eles têm suas próprias normas, e, em vez de falar que vai migrar para as normas do IASB, preferiram o quê? Eliminar as divergências. Uma paradinha nesse momento, imagine uma empresa brasileira. A empresa brasileira, companhia aberta, por exemplo, ela tinha até então, até meados de 2005, triplo trabalho. Ora, ela levantava o balanço de acordo com a nossa lei das SA 6404 e colocava as ações aqui na nossa Bovespa. Para colocar suas ações lá na Europa, por exemplo, tinha que fazer todo um ajuste do balanço brasileiro para o balanço com normas IFRS. Já um segundo custo aí. Para emitir ações lá nos Estados Unidos, tinha que o quê?
pegar nosso balanço da Lei 6.404, fazer todo um ajuste para as normas americanas. Certo aí? Então, veja o quão era caro para a empresa brasileira ficar no mercado financeiro, adentrar no mercado financeiro dos outros países. E aí, então, exatamente em 2005, a CVM brasileira emitiu uma norma dizendo que, olha só, em 2005, hein, a CVM brasileira já exigiu que as empresas, companhias abertas, além de levantarem balanço pela Lei 6.404, extracontabilmente já tinha que ajustar para as normas do IFRS. Veja que não se falava em nada de IFRS no Brasil, mas a companhia aberta já tinha que ajustar a partir de 2005. Certo? Por quê? Porque nós ainda não tínhamos lei aprovada, mas a CVM se preocupava com a empresa brasileira, dizendo, olha, agora é norma. Além de você fazer o balanço pela norma brasileira, já tem que ajustar para o IFRS. Quer dizer, IFRS aqui no Brasil veio antes da obrigação da lei. A norma da CVM já passou a exigir em 2005. Então, agora falando um pouco da norma brasileira, olha só. Contabilidade brasileira, Decreto-Lei 2.627, lá de 1940, era a lei das SAs aplicável às demais sociedades. Essa lei, ao longo do tempo, foi se vendo uma lei muito atrasada. E aí, aqui em 1976, veio a Lei 6.404, alterando, revogando o Decreto 2.627, que passou a ser a nova lei das SAs. Antes desta lei, olha, essa lei 6.404 é do dia 15 de dezembro de 76. Um pouco antes, lá no dia 7 de 12 de 76, aprovou-se a Lei 6385, que criou a CVM. Certo? A CVM, além de ser um órgão que controla controladores e companhias abertas, controladores de SAs de capital aberto e também as SAs de capital aberto, ela normatiza não só a vida das companhias abertas, mas o mercado financeiro. Por que eu estou explicando isso? Porque na própria Lei 6.404, criou-se o artigo 177, parágrafo 3º, que diz o quê? Se for companhia aberta, daqui por diante, tem que obedecer, além da Lei 6.404, também as normas emitidas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, com isso, você está vendo que a norma da CVM para a companhia aberta tem força de lei, tem legitimidade. Certo? Aí você, mas por que isto? Pelo seguinte, olha, imagine, quando ocorre uma crise no mercado financeiro, o que acontece? Procedimento sempre o mesmo. Há uma fuga do capital estrangeiro e isso levanta poeira aqui no Brasil. Então, uma empresa brasileira que importa matéria-prima, por exemplo, ela vai ter que, daqui a um mês, pagar o quê? O fornecedor em moeda estrangeira. E essa empresa brasileira, sabendo que no mercado a moeda estrangeira diminui, porque houve a fuga, eles saem comprando. Então, faz com que ocorra a elevação no preço dos dólares e etc. E aí, o que acontece? O governo tem que acabar intervindo na economia, geralmente aumentando a taxa de juros e queimando reserva, vendendo dólares. Mas, enfim, veja que a vida de quem é afetada no momento de uma crise, ela afeta a vida da pessoa física, nós, de imediato? Não, vai afetar um pouco mais adiante, provavelmente havendo uma inflaçãozinha. Afeta a vida das pequenas empresas? Não de imediato, mas das grandes companhias abertas, ela já afeta no mesmo dia. Então, imagine, se nós tínhamos um Decreto-Lei 2.627, que era a lei das SAs aplicável às demais sociedades, se ocorresse uma crise, tinha que preparar um projeto de lei e encaminhar ao Congresso Nacional para tentar regular. Até lá, uma companhia aberta quebraria. Então, o que acontece? Daqui por diante, não. Se ocorrer uma crise, a CVM pode, de hoje para amanhã, quer dizer, da noite para o dia, emitir uma norma e regular o mercado financeiro brasileiro. Certo? Então, a criação da CVM tem essa importância no auxílio à Lei 6.404 na vida das companhias abertas. Então, isso foi um avanço. Mas quero que você observe que tudo que nós estamos falando aqui é uma contabilidade formal, contabilidade por força de normas jurídicas, contabilidade toda regrada. Certo aí?